Sabes o anelo em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Vamos ficar em pé e vamos cantar com alegria. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aleluia. Aí onde você está, abra sua Bíblia comigo em Esté capítulo 4. Esse acontecimento se deu bem pertinho do Afeganistão, onde hoje nós estamos vendo as notícias mais complexas do mundo. E esse capítulo, junto ao capítulo 3 e 4, são os capítulos que domingo, se Jesus não voltar antes, nós estaremos lendo e estudando em todos os templos, em todas as igrejas, no nosso culto da família, com a escola dominical. 2 capítulos. Hoje nós vamos ler um. Empreste sua voz comigo. Lá vamos nós. Eu leio o primeiro e vocês leem o segundo. Vamos lá. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhes tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
Vamos ler de novo o verso de número 14. É o verso de ouro, chave. Vamos ler juntos e cadenciado, cada um na tradução que tem. Vamos lá. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fortes elevada rainha. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai, vocês. E o último verso, 17, juntos. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Tome assento por um pouco. Deus abençoe. Nós estamos na semana do Congresso Brasileiro de Missões. Tudo que nós estamos falando esse mês é sobre missões. E missões é um modo de vida da nossa igreja há 110 anos. Nós nascemos de trabalho missionário. E desde lá, que temos feito essa obra missionária. Poucas igrejas no mundo, ou talvez quase nenhuma, enviou tantos missionários. Nós, hoje ainda, sustentamos missionários que foram enviados há 45 anos, ininterruptamente, todos os meses, a igreja manda o sustento desses missionários. E graças a Deus, que muitos deles foram cumprir a missão e voltaram. Outros lá estão, já seus filhos, netos, todos na nacionalidade daquela nação e por lá estão. E nós estamos também numa caminhada missionária muito boa, que é ser guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nós estamos numa caminhada missionária extraordinária, que para muitos de nós, para milhares de nós, tem sido uma novidade, tem sido inédita, que é a gente está lendo, estudando e copiando a Bíblia Sagrada toda. De tal modo, ó, aqui está minha Bíblia manuscrita do livro de Ruth e do livro de Esther. De tal modo que, se Deus quiser, no dia da Bíblia, pela primeira vez que se tem notícia no mundo, no dia da Bíblia, em dezembro, segundo domingo de dezembro, dia 12 de dezembro, nós faremos a maior celebração do dia da Bíblia que se conhece, e de um modo diferente. Nós faremos nesse dia, o dia da premiação aos pioneiros da Bíblia manuscrita 2021, ou seja, todos os líderes que estão aqui já sabem, já devem estar acompanhando. Domingo pela manhã, dia da Bíblia, no culto da família da escola dominical, haverá uma bonita medalha e haverá um bonito diploma que deverá ser entregue lá diante da igreja em solenidade em todos os templos nossos, com os pastores todos, aos campeões da Olimpíada da Bíblia, a Olimpíada da Fé, aqueles que até o dia 12 de dezembro tiverem conseguido copiar a Bíblia toda. O que quer dizer que não só copiaram, quer dizer que leram, quer dizer que refletiram e quer dizer que copiaram, porque quem copia é o fim de um aprendizado que antes demanda outras coisas, é a prova do melhor aprendizado. Também, naquele dia, nós iremos, se Deus quiser, ter a nossa medalha e o nosso diploma, o nosso título de doutores do Novo Testamento, que serão conferido essa medalha e esse título, igual à Olimpíada, que aconteceu aí, porque é uma Olimpíada. As nossas crianças e a nossos adolescentes que até aquele dia, 12 de dezembro, dia da Bíblia, tiverem conseguido copiar o Novo Testamento. Para eles, as crianças, e para os adolescentes, um pouquinho mais de tranquilidade, começando pelo Novo Testamento, porque em tese terão a vida toda para concluir o Velho e a Bíblia como for. E eles receberão. Excepcionalmente, nesse ano,
nós também daremos o título de doutores do Novo Testamento a pessoas de maior idade. Por quê? Porque nós começamos esse ano. E não é simples copiar a Bíblia toda em um ano só. Então nós queremos também reconhecer aqueles que fizeram esse ano o Novo Testamento. Mas a partir do próximo ano, que já vai para 2 anos, vai ser o título de doutores do Novo Testamento somente para crianças e adolescentes, que como Jesus, até os 12 anos de idade, já tiver conhecido todo o Novo Testamento, já tiver escrito o Novo Testamento, e a semelhança de Jesus, possam estar no meio de qualquer pessoa, doutores que queiram conversar sobre Deus, sobre Jesus, e essa criança de 12 anos já terá conhecimento, porque ela terá feito algo que nenhum doutor, que ninguém provavelmente terá feito como eles já fizeram. Então nós vamos, é uma boa Olimpíada. E nós estamos estudando, vocês sabem muito bem disso. E domingo nós vamos estudar capítulo 3 e o capítulo 4. Bom, como sempre, eu não posso me demorar aqui, mas coloque aqui para você ver, só para a gente criar um gostinho. Como é que de um estudo desse, a gente pode dizer que nós tiramos lições missionárias, que nós tiramos desafios missionários, que nós podemos contextualizar. O capítulo que você leu, está aí, vamos estudar Esté 3 e 4, o título é o Trama de Amã contra os Judeus. O textuário nós lemos agora, porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa, teu pai, perecereis. Quem sabe se para esta conjuntura é que você foi elevada a rainha. E aqui está o nosso estudo, a trama de Amã, decretada a morte dos judeus e o papel de Mordecai e de Esté. Em outro momento, se não fosse a ceia, se eu não quisesse terminar o culto cedo, eu ia seguir item por item, como vocês sabem que eu já fiz aqui. Hoje eu vou pedir licença, só para dar uma beijada como beija-flor nos versículozinhos, para você entender a importância daquilo que nós estamos nesta semana, como Deus faz. Como Deus faz coincidir a semana de missões. Como Deus faz coincidir 2 belos capítulos da Bíblia que falam decisivamente sobre missões. E como Deus faz também coincidir alguma coisa a mais que eu quero compartilhar com você nesse instante. Vamos lá, para falar sobre a trama de Amã. Todos vocês sabem, o capítulo de número 3, ele relata muito bem. Amã foi elevado a primeiro-ministro, ao segundo homem mais importante da Medo-Persa, lá pertinho do Afeganistão, onde está acontecendo aquilo que vocês viram hoje. O império, o maior império do mundo. Dizem que naquela época o mundo tinha 400 milhões de habitantes. Esse império dominava metade do mundo. E lá estavam os judeus que foram levados cativos, primeiro pela Babilônia, depois pela Síria, primeiro pela Síria, depois a Babilônia conquistou a Síria e fez todos cativos, foram para a Babilônia, e depois o Medo-Persa veio o império e arrasou com Síria e com Babilônia, e mandou no mundo todo, e lá estavam os judeus, conhecidos como povo de Deus daquela época, e ainda povo de Deus do Novo Testamento. Lá estavam eles. E Amã, primeiro-ministro, criou uma intriga contra um dos judeus, um dos que serviam a Deus, chamado Mordecai. E esse Mordecai não se curvou a Amã para adorá-lo, porque ele queria ser adorado como Deus. E Mordecai disse que era judeu, e judeu tinha um mandamento: somente a Deus adorarás, só a ele darás cultos. E os famosos do tempo antigo, além de mandar, eles queriam ser adorados como Deus. Amã não conseguiu adorá-lo. E Amã desobedeceu. Uma das razões era a fé dele ser judeu. Dizem que outras razões, e domingo vocês vão estudar, e quem tem o manual de estudo vai saber que outras razões poderiam fazer com que Amã tivesse coragem. Ele era um exilado num país estranho, de desobedecer a lei e de não se prostrar diante da segunda maior autoridade daquele país. Vocês vão poder saber direitinho. Mordecai, não. Ele assumiu o risco.
Risco qualquer que fosse. Risco de ser preso, risco de ser morto, qualquer que fosse o risco. E aqui vai a primeira lição que nós vamos aprender domingo e que é bom que a gente saiba aqui. A Bíblia diz que nós devemos obedecer à autoridade constituída porque ela é ministro de Deus para a nossa paz, para repreender os maus e para proteger os bens. O papel da autoridade é essa. Se não existir autoridade, predomina a bandidagem e o crime, não há quem possa defender pessoas de bens. Já com autoridade, ainda tem tanto crime, tem tanta imoralidade, tem tanta droga. O papel da autoridade é delegação de Deus para fazer com que os que fazem o mal sejam reprimidos, para que as pessoas possam viver na terra, a casa que Deus criou, de modo tranquilo. Esse é o papel da autoridade. Se ela não cumprir, não está cumprindo o papel de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Mas aqui está Amã desobedecendo. E ele diz que ele era judeu, desobedeceu porque ele não queria se inclinar àquela pessoa como sendo também um Deus. A pergunta é, nós devemos ou não devemos obedecer à autoridade constituída do lugar onde nós moramos, onde nós vivemos? Resposta da Bíblia: devemos obedecer. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ao Brasil o que é do Brasil, a Deus o que é de Deus. Ao presidente da República o que é da autoridade presidencial e a Deus o que é de Deus. Devemos. Há uma hora em que a gente pode desobedecer à autoridade. A mãe ensina para a gente isso. E também a Bíblia, todos os evangelhos e também a carta aos Romanos diz, principalmente o livro de Atos, quando a igreja era nova, pregava o evangelho, o nome de Jesus, as autoridades religiosas da época e política não gostavam de quem servia a Jesus e de quem pregava o evangelho. Prenderam Pedro e João, depois prenderam todos os apóstolos, mataram Estevão, Paulo estava no meio disso tudo. E tudo quanto eles queriam era que o povo tivesse medo da fé que eles têm, calasse a boca. E bateram, prenderam e disseram, se vocês continuarem tendo a fé que têm, e abrindo a boca dizendo que Jesus é o Senhor que ressuscitou, o Senhor que vive, vocês vão ser chicoteados, presos e mortos. Atenção, até aí, a igreja e os apóstolos estavam obedecendo às autoridades. Quando eles chegaram e colocaram, encurralaram os cristãos e disseram, ou Deus ou nós, escolham. Ou vocês abdicam da fé, ou vocês apostatam da fé, ou então vocês vão sofrer. Pedro e João não titubearam, não claudicaram, não duvidaram, disseram, ouçam, importa-nos mais obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E disseram que não poderiam calar daquilo que eles falavam, criam e serviam. Eles disseram que não podiam calar. E alguns deles pagaram com prisão, alguns deles pagaram com sua própria morte. Primeira lição que nós aprendemos com essa trama de Amã. Existem tramas contra você, tramas contra a igreja do Senhor Jesus. Ninguém deve ficar dormindo quanto a isso. O Brasil é um país livre, um país abençoado, a gente tem uma liberdade, mas houve tempo, e não faz muito tempo, 50 anos atrás, que nossos pais da fé foram presos, alguns foram mortos, outros foram queimados. Essa cidade de Belém, Praça da República, testemunhou fogueira de Bíblias que não se podiam ter Bíblia. As nossas casas foram apedrejadas, os templos foram queimados, meus amigos. Louvado seja Deus pelo Brasil, pela liberdade que nós temos, pelo crescimento do povo de Deus que está aí avassalador.
Mas tem gente no Brasil incomodado com os cristãos e com os evangélicos, que se um dia tiverem autoridade como teve o rei Assuero e como teve Amã, não vão pensar duas vezes, senão mandar leis que prejudiquem a fé que nós temos, o culto que nós temos e a liberdade que nós temos. Não pensemos que isso é coisa só do passado. Estejamos atentos com oração. Aconteceu lá, aconteceu. Então nós somos o povo mais obediente. É tanto que aqui não tem uma polícia aí. Mas se aqui fosse uma rave, se aqui fosse um pancadão, se aqui fosse um prostíbulo, se aqui fosse uma boca de fumo, se aqui fosse uma festa, se aqui fosse qualquer outra coisa, estaria cheio de policiais aí sendo pagos para vir para cá, para tentar manter uma ordem de povo que é desordeiro. Primeira lição. Segunda lição, meus amados irmãos, para a gente ser decretada a morte dos judeus. Escutem bem. Se vocês puderem, estão com a Bíblia aberta, leiam comigo o que está escrito no verso de número 8. Olhem no verso de número 8. Quem está com a Bíblia aberta aí, pode ser Bíblia de papel ou telefone. Vamos ler juntos. Leia comigo junto, capítulo 3 e o verso 8. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém tolerar. Verso 9. Se bem parecer, decrete que sejam mortos. A trama e o decreto da morte. Você está com a Bíblia. Verso 8, olha o que Amã diz do povo judeu naquela época, que tipifica o povo cristão hoje. Olha o que ele diz: existe um povo disperso, espalhado, distante, desunido, insignificante. Primeira afirmação. Segunda afirmação: cujas leis são diferentes das leis de todos os outros povos. Terceira afirmação: que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém tolerar. 3 acusações. E olhe que essas acusações feitas há 2400 anos da nossa época na Pérsia, são as mesmas acusações que hoje se pretende fazer ao povo cristão evangélico do Brasil. Tribunais, autoridades e outras pessoas mais, ele diz assim: existe um povinho disperso, insignificante, espalhado no Brasil. É a primeira mentira. Amã fez o rei Assuero acreditar numa mentira. Por quê? Porque já não é um poveco. Nós somos 30% da população brasileira, 60 milhões de pessoas creem em Jesus, confessam Jesus como Senhor, e a maioria deles é assembleiano, pentecostal e batizado no Espírito Santo. Não é poveco, não. Segunda afirmação: esse povo tem lei diferente de todos os demais povos. E a terceira é a maior mentira: esse povo não obedece lei nenhuma de nenhum estado, de nenhum país, de nenhum presidente, de nenhum lugar. E Assuero caiu e assinou que se matassem todos eles sobre essas 3 acusações. Olhe bem para elas e veja que hoje em dia elas são feitas contra os cristãos no mundo todo. No mundo todo. Nós vamos terminar aqui olhando as imagens e falando sobre missões Afeganistão ou até o Haiti. Nesses lugares, principalmente o Afeganistão, ser cristão significa perder a cabeça, ser morto, sem liberdade nenhuma, pelas acusações que fazem de que a gente é um poveco,
de que a gente serve a deuses que não são e de que lá não se submete a nenhuma lei daquele país. No Brasil dizem. Vamos começar então, para ser rápido. Qual é o povo brasileiro que mais obedece às leis do Brasil? Você tem dúvida? Entre um ímpio e o não cristão, e o cristão, eu aposto que o cristão obedece, honra e se submete às leis do país mais do que qualquer outro como povo. É verdade que nós servimos a Deus, e é verdade que se colocarem a gente num beco sem saída, dizendo, para você viver, para você ser brasileiro, para você ocupar um cargo, para você ter um emprego, você tem que apostatar da sua fé, negar Deus, acabar com a sua história. Você vai dizer assim, pode me prender, pode me matar, mas eu não nego ao Senhor dos Exércitos. Mas isso é só nessa hora. O resto a gente obedece tudo. Grave. Povo pequeno, povo que tem uma lei própria e povo que não obedece lei de autoridade nenhuma. Pequeno não somos, temos uma lei celestial própria, mas o nosso Senhor diz que nós devemos obedecer às leis das autoridades. Ele é que ensina. Ele nos ensina a desobedecer só se for na hora que disserem, negue o seu Deus, senão você morre. Aí se você tem fé, você diz, pode me açoitar, pode me perseguir, mas eu não nego, Deus lutará a meu favor. Agora que não desobedecemos de jeito nenhum, fique em pé comigo, por um pouco de tempo para a gente terminar só. Vamos então terminar. Mordecai e Esther, o papel de Mordecai e o papel de Esther. Você vai ler comigo, nós já lemos 2 vezes. Mas se você tiver Bíblia, a Bíblia não cansa, a Bíblia santifica, a Bíblia é boa. O verso de número 14. Quem não tem, está escrito aqui, mas está pequenininho. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos ler juntos. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para esta conjuntura, como esta, é que foste elevado a rainha. E essa palavra foi dita, como eu disse a vocês, há 2.400 anos. Mas a Bíblia, ela é aplicável ao momento e à pessoa para que ele é dirigido, mas ela é aplicável a todas as pessoas que caminham com a mesma fé, com o mesmo caminho, e ela é atual para hoje. Hoje, ecoa nesse centenário, vai ecoar no nosso congresso de missões, vai ecoar no domingo pela manhã nas nossas igrejas, essa palavra. A palavra que aqui está, vê se você escuta, se deixa ela entrar no seu coração. Porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus, para os brasileiros, para os afegães, socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E essa pergunta é a mais retumbante pergunta. Quem sabe se para esta conjuntura, se para esse tempo, se para esse momento, se para esse episódio, se para esse estágio da vida, não é que você foi elevado a essa posição. A Esther disseram, rainha, no nosso caso aqui, cada um de nós, enquanto Amã tramava contra os judeus, Esther nem sabia, Mordecai nem tinha notícia, não se sabe nem como é que eles souberam, porque foi tudo feito na surdina, eles nem sabiam. Mas eles esqueceram que o soberano Deus é quem tem sua mão na história.
É a mão forte do Senhor Deus que trabalha nos bastidores, trabalha lá no oculto, trabalha por trás da cena. E alguém aqui está dizendo, eu estou fazendo e vou fazer, e eu assado, e eu faço e desfaço. E a mão do Senhor Deus trabalhando. E a lei foi editada. Mas quando essa lei para matar todos os judeus foi editada, e Amã e Assuero foram sentar no bar e beber enquanto a lei chegava, e os que serviam a Deus estavam aflitos e com medo, Esté já estava no trono. Assuero não sabia que ele era judia. Nem porque escolheu, pensou que escolheu Esté só pelos belos olhos e pelos dotes que ela tinha estético, e isso também valeu, mas não foi só por isso. O Senhor Deus já tinha providenciado o escape antes da lei surgir. O Senhor tinha lá escolhido Esté, já tinha trazido Mardoqueu, trazido a Esté, que era, como vocês sabem, órfã, de pai e de mãe, e lá estava ela. E na hora que não sabia-se o que fazer, Mardoqueu botou pano de saco, saiu chorando e orando pela cidade, passou por frente do palácio para ver se o rei dava conta de alguma coisa, mas o rei não deu. E alguém viu e foi falar para Esté, Esté, olha só, o teu sobrinho, que também é teu padrasto, está desse jeito. Primo, melhor dizendo. Obrigado. E ela mandou roupas boas para ele trocar. E disse, não, eu não quero roupas boas. E ela se preocupou e mandou a pessoa de mais confiança. Ele disse, olha, diz para Esté que tramaram contra ela, contra a nossa família e contra os mais de 75 mil judeus que vivem na Pérsia. Todos nós vamos morrer, todos nós seremos mortos na data marcada, se não houver um socorro divino, uma mudança divina. Diz para ela conversar com o rei, saber se o rei sabe ou se não sabe o que pode ser feito. Esté temeu, teve medo, porque realmente quando a gente tem missões importantes que Deus nos dá, e cada um de nós tem uma missão importante. Não sou só eu, cada um de nós tem. A gente diz, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Hoje você deve estar pensando assim também. E precisou um choque. Mordecai mandou dizer, diz para Esté, alerta ela, que não é por ela estar nesse lugar, não é por ela estar no palácio que ela vai escapar. Mordecai disse, Deus, não citou o nome de Deus, porque no livro não tem o nome de Deus, no livro todo de Esté, mas de algum lugar vai vir socorro, livramento e escape para o povo. Mordecai conhecia Deus. Mordecai conhecia as promessas de Deus. Abraão que dizia, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mordecai não tinha dúvida nenhuma de que Deus se compadecia dos seus. Mas diz para ela, que ela também perecerá. Eu também perecerei. E lembra para ela. Diz para ela quem ela era. Diz para ela como ela chegou até aqui. Diz para ela lembrar como é que ela foi criada. Diz para ela lembrar como é que ela foi achada do nada e agora está no palácio. E faz uma pergunta para ela. Não será que para este momento, para esta hora, foi que Deus te colocou aí? Não foi só para você ser rainha? E aí Esté caiu em si e disse, tá bom, então eu vou jejuar com as minhas servas, vocês jejuam aí, e eu vou enfrentar e eu vou fazer o que me é cabível fazer e que só eu posso fazer. E eu vou assumir, se eu perecer, pereci, mas fazendo o que devo fazer. E se eu não perecer, não pereci. Eu vou parar a história aqui, porque depois vai ter outro domingo para a gente estudar outro capítulo, e eu nem quero entrar lá, mesmo que você esteja esperando suspense. Nós temos nosso congresso de missões,
E nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos do país, do Brasil, meus amigos. Tem gente que nem sabe, e nem sabe como vai saber, o que está sendo feito, o que está sendo tramado contra brasileiros, e principalmente contra brasileiros cristãos e evangélicos, e todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que o inferno está agonizante, semelhante ao que aconteceu no tempo de Esther. E eu estou aqui aproveitando nosso estudo sistemático, que Deus fez coincidir para pedir para você: procure saber quais são as leis, os editos que estão sendo escritos neste país contra as pessoas de bem e contra as pessoas que adoram a Deus, as pessoas que servem a Jesus. Procurem. Procurem saber o que é que está sendo decidido contra você, papai, você, mamãe, contra a família. Procurem saber. Pelo menos para a gente jejuar, pelo menos para a gente orar, pelo menos para a gente pedir a Deus socorro do céu, levantar, para que Deus coloque nos palácios, coloque nos congressos, como fez com Esther, alguém que na hora certa se levante e coloque por terra leis, decretos que funcionam contra Deus e contra a vida da igreja. Procurem, olhem, não cruze os braços. Não. Porque se acontecer, nós também sofreremos e pereceremos. Oremos a Deus pela nossa nação. Deus tem uma saída, Deus tem um escape. Nem sempre nós sabemos como, nem sempre nós sabemos de que modo venham. Eu fiquei até uma hora, nem gosto de citar isso, mas dê uma olhadinha aí, que todos esses decretos, inclusive os versículos que dizem desse decreto de morte, o decreto foi no 13º dia. De vez em quando eu ouço, e o Zagallo dizia assim: meu número de sorte é 13. Vocês vão ter que me engolir, você lembra? Eu estava ali, não estava assim. Dê uma olhada na Bíblia agora aí. Achei interessante. Os versículos são número 13. Os dias escolhidos são número 13. Tem gente que acha que isso dá sorte para mandar, dá sorte. Entendam como vocês quiserem. Eu não serei culpado de dizer alguma coisa que faça com que você pense um pouquinho sobre isso. Estamos nos aproximando de 7 de setembro, dia da pátria. Eu nem sei se o pastor Eurípides está viajando, que foi para um congresso de família. Quem ficou por ele para saber se vai ser o desfile e se nós vamos desfilar. Não sei, porque está em pandemia, pode ser que não tenha, eu vou sentir falta de desfilar. Mas se não tiver desfile, 7 de setembro, eu vou andar pelas ruas de Belém. Eu vou cumprir a minha parte, orando e dizendo que o Brasil tem que ter Deus acima de tudo. Eu vou fazer a minha parte. Não sou contra A, não sou contra B, não sou contra C, individualmente. A minha luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, que se levantem contra Deus e contra a fé. Uma coisa é rasteira aqui, outra coisa é dizerem: vamos discriminar os brasileiros que amam a Deus, vamos discriminar os brasileiros que são verdadeira muralha em favor da família, dos bons costumes, na defesa dos filhos, contra a imoralidade, contra a pedofilia, contra o tráfico de droga, contra o crime. Isso nós não podemos abrir mão, porque se abrir, meus amigos, é nós que vamos morrer. E por fim, meus amigos, trabalho missionário. Deus nos colocou aqui, nós vamos viver esse congresso. Esse congresso está todo feito, direcionado por Deus. O país que vai ser enfatizado é o país de Angola. O país de Angola era um dos países mais destruídos que existiu na terra há 20 anos atrás. Procure saber da história. Nós fomos, quando terminou a guerra na Angola, nós fomos com 50 missionários do Amazonas e daqui para Angola.
Eu estive lá 3 vezes, eu fui com eles, levá-los. A coisa mais triste do mundo, ver mais ou menos 1.500.000 crianças. 1.500.000 crianças mutiladas, sem perna, sem braço, pela guerra. De 2 partidos que não se entendiam e que se digladiaram e deixaram Angola de modo que ninguém podia andar, porque tinha minas distribuídas em todas as cidades, tinha mais minas do que habitante, explosivos, que quando você andava, explodia e acabava com você. Nós fomos para lá, faz 20 anos só, já mudou muita coisa, já mudou. Parabéns, Angola. Agora, só que nessa semana, o mundo gritou, e eu não sei se vocês sentem, e eu vou terminar com isso para a gente fazer uma maior oferta missionária para mandar para o Afeganistão e para o Haiti. Nós não podemos ficar aqui no Brasil, reclamando do Brasil. Quando a gente vê coisas tão piores aí, nós deveríamos levantar a mão e agradecer e pedir: Deus guarda o Brasil, Deus abençoa as autoridades, Deus desmanche e desmantela planos que venham destruir o Brasil, e que o Brasil possa ficar como Venezuela, como, sei lá, Argentina, sei lá, Cuba, como Afeganistão. Deus nos livre. Ou vocês querem isso? Vocês viram as imagens? E Deus está procurando corações. Nós não temos muito. Eu não sei se tem jeito da gente mandar um missionário lá para o Afeganistão, para os países perto, para cuidar de aproximadamente 20 milhões de afegães que estão fugindo do país deles sem nada, com medo da morte do Talibã, com medo das regras do Talibã. 20 milhões. 20 milhões é 3 vezes o estado do Pará todo, que hoje não tem onde dormir, não sabe qual é o momento de amanhã. E a Bíblia diz que quem socorre ao necessitado, socorre a si mesmo. Então, o pastor Araújo já deve estar o Espírito de Deus se movendo. Como é que Angola vai ser? Não pode mudar. Mas um espaçozinho, pastores e missionários. Porque o grito missionário ecoou muito forte, o Afeganistão. Dê uma olhada. Não me julguem inconveniente para saber se você já viu, você já sabe do que eu estou falando. Se você não viu, você vai ver. Veja se vocês querem aqui que aconteça assim conosco. Olhe como está lá. Olhe como está. As pessoas para fugir do seu país. O avião decolou. Olha o que vai acontecer, vocês já viram. Olha o que vai acontecer. Veja se você consegue. Agora você talvez vá ver. Olha aí. Vamos ver se você consegue ver. Talvez você não conseguiu ver. O avião decolou e várias pessoas estavam agarradas nele para fugir do país deles. E o vento lá em cima é tão forte, essas pessoas não se aguentaram e foram lançadas de lá ao chão, fugindo do país onde nasceram, com medo porque tem Deus. E olhe só, são muçulmanos. Eles imagine os meus irmãos cristãos que estão lá, como eles estão com medo, como eles estão sofrendo, como eles não sabem o que fazer. Nós não podemos ficar calados. Essa semana passada, o país do Haiti teve o pior terremoto. 1.500 pessoas, fora os que ficaram debaixo do escombro. E agora veio uma tempestade que não pode mais nem procurar quem morreu ou não morreu. Clamor, passa ao Afegão e nos ajuda. Passa ao Haiti e nos ajuda. Clamores missionários que soam do mundo todo. E eu agradeço a Deus porque no dia
na semana do Congresso de Missões. E a voz de Deus está ecoando. Quem sabe se para esse tempo você foi levantado. Você que está vivendo esse tempo de agonia. Primeira recomendação, agradeça a Deus pelo Brasil. Ore preventivamente pelo Brasil, para o Brasil não chegar nesta situação. Para o Brasil não ser invadido por ideologias que vão matar nossos irmãos e a nós mesmos. Oremos, nos coloquemos em jejum por esse país e abramos a nossa boca o mais que nós pudermos por essa nação. O Brasil está clamando, está chorando, nós estamos na beira, na iminência de um conflito dentro da nossa nação para derramar sangue de nossos filhos, e isso não pode acontecer nessa nação brasileira. A pior tragédia que pode acontecer no mundo é uma tragédia de um povo dividido, brigando ele com ele próprio. Quem se colocará na brecha? Segundo lugar, vamos fazer alguma coisa pelo Afeganistão. Eu queria convidar você hoje. Não sei, você não veio preparado, nós vamos cantar agora e pedir os 5 pães e 2 peixinhos para colocar aqui. E pedir a você, ore a Deus. Se Deus chamar alguém de nós aqui em Belém do Pará essa semana para ir para o Afeganistão e a pessoa quiser ir, nós vamos ter que sustentar e nós vamos mandar. Se Deus levantar alguém, se Deus é Deus e Deus está trabalhando, dizer, vai para uma nação lá perto para cuidar dos campos de refugiados, nós vamos precisar mandar. Nós somos igreja, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. No mínimo, nós vamos mandar um pouco de pão, um pouco de abrigo, uma tenda, uma casa para uma família dessa de pessoas que lá estão. Quantos de vocês concordam de que a gente dê uma resposta? Primeiro, ao Brasil. E segundo, a esse povo que está nesse momento em angústia. Levante sua mão, bem alta. Feche os seus olhos comigo. Faça uma oração rápida comigo. Dê um grito da sua alma. Eu não sei como é que você pode orar. Se o Brasil depender só de você, por uma oração sua, pode baixar, tirar o som, quero ouvir vozes. Se dependesse só de você, a sua oração hoje pelo Brasil, qual seria? Que grito você daria? E se depender só de você, fazer alguma coisa com aquela nação, em 1 minuto, eu não vou orar no microfone, porque eu não quero atrapalhar a sua oração, para você pensar que eu vou orar por você. Mas eu gostaria de ouvir gritos, não de horror e de medo, como aqueles, mas gritos de oração. Vamos então, uma intercessão rápida. Deus te abençoe. Vamos orar. Misericórdia do Brasil. Ouve, Senhor. Ouve. Ouve, Senhor. Tem compaixão. O congresso já começou e você é um missionário. Cadê sua voz? Se Deus depender da oração, mas sempre cadê seu clamor? O mais alto da sua alma. Poderia ser você, poderia ser seu filho, vidas.
Oh, aleluia! Quem sabe se Deus está dando a maior oportunidade à igreja do Senhor de alcançar os muçulmanos que estão fugindo com medo dos muçulmanos, da violência da sua própria religião. Quem sabe? Saia do seu lugar, traga aqui a melhor oferta, continue orando. Não deixe de orar, pegue o dinheiro, coloque aqui para começar você dizer. Jejue um pouco e nessa semana vamos ouvir a voz de Deus. O que Deus nos mandar fazer em favor destes nossos patrícios irmãos, homens e mulheres, nós faremos. Diga: eis-me aqui, Senhor.